Na videoaula de matemática de hoje, nós realizaremos juntos a correção da nossa atividade de revisão número 8. Então, juntos nós vamos aprender e relembrar um pouquinho sobre a multiplicação. Como é feita a multiplicação? Então, vamos lá. Os dois primeiros exercícios, eles vão fazer a gente entender um pouquinho o que é a multiplicação, como funciona a multiplicação. A multiplicação nada mais é do que quando nós fazemos a continha de um mesmo número, ou seja, quantas vezes a gente consegue multiplicar o mesmo número. Quando nós contamos, por exemplo, de 2 em 2, quando nós contamos de 4 em 4, quantas vezes cabe aquele número que a gente fala muito na continha de divisão, né? Então, esses primeiros dois exercícios que nós temos aqui, nós vamos transformar as adições em multiplicações. Ou seja, quando a gente fala de contar em 2 em 2, contar em 4 em 4 e assim por diante, que a gente consegue fazer em qualquer continha de multiplicação, nós estamos fazendo também uma continha de adição. Ou seja, nós temos aqui o primeiro exemplo que a Pro já deixou pronto para vocês. 3 mais 3 mais 3 mais 3, se nós fizermos essa continha, vai dar 12. Mas nós temos um caminho muito mais fácil e rápido, que é multiplicar. Então, a multiplicação entra para facilitar um pouco as nossas contas. Então, se é o mesmo número que nós precisamos somar, por que não fazer direto essa continha de multiplicação em vez de ir um por um? Então, esse era o objetivo desse primeiro exercício. Então, nós tínhamos os números aqui, vocês podem ver que todas as somas tinham o mesmo número, ou seja, nós podemos substituir todas essas somas por multiplicações. Então, agora eu vou colocar aqui os resultados para vocês. Quem ainda não fez esse exercício, então pausa o vídeo, tenta realizar as continhas e depois verifica se você conseguiu chegar nas respostas, tá? É muito importante vocês tentarem fazer sozinhos. Essa é a ideia da revisão, tá bom? Vou fazer aqui o primeiro junto com vocês, depois eu já coloco as respostas dos demais, tá? Aqui nós temos o 4 mais 4. Uma continha super simples de fazer, né? 4 mais 4, 8. Como ficaria essa continha se fosse uma multiplicação? Nós podemos colocar o número que nós já temos aqui como base, que a gente sabe que é o número 4, que vai estar sendo multiplicado, vezes a quantidade que nós temos de adição. Neste caso, nós temos 1, 2. Ou seja, se eu fizer 4 mais 4 ou 4 vezes 2, o resultado vai ser o mesmo, vai ser 8. E isso vai acontecer com todas as nossas continhas, como aqui embaixo novamente. Nós temos o número 1, que está sendo multiplicado, ou seja, somados, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 1 vezes o 5, ou se eu colocar 5 vezes o 1, não tem problema nenhum, a ordem não altera. Nós já conversamos sobre isso. Se nós olharmos 4 vezes 2 na tabela do 4, o resultado vai ser 8. Se nós olharmos na tabela do 2, o 2 vezes 4 também vai ser 8. Então, não tem problema nenhum se fez a ordem invertida aqui nesse caso. Então, 1 vezes 5, 5. Aqui na do 3 agora, vou fazer até inverso para vocês verem como não tem problema nenhum. Nós temos aqui o número 3. E o 3 está sendo somado 2 vezes. Ou seja, 2 vezes o 3 igual a 6. Aqui embaixo, nós temos o 2. Quantas vezes nós estamos somando o número 2? 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 vezes o 2 ou 2 vezes o 4, nós vamos ter 8. Olha aqui, a B e a E. Nós temos somas diferentes, porém nós temos resultados iguais, porque não importa se é 4 vezes 2 ou 2 vezes o 4, não tem problema nenhum, o resultado é o mesmo. Aqui, nós temos a soma do número 4 3 vezes, ou seja, 3 vezes o número 4, que é igual a 12. Agora, nós temos aqui o número 2. Nós temos a soma de 3 vezes também. 1, 2, 3. Ou seja, 3 vezes o 2, igual a 6.
Próximo, nós temos o número 6, e o 6 está sendo somado 2 vezes, ou seja, 2 vezes o 6 igual a 12. O próximo, nós temos a soma do número 5. O 5 está sendo multiplicado 3 vezes. Então, 3 vezes o 5 ou 5 vezes o 3, nós temos 15. E aqui embaixo, nós temos o número 4, que está sendo somado 4 vezes, ou seja, 4 vezes o 4, que fica 16. Agora, o segundo exercício é a mesma coisa, porém, nós temos que fazer o inverso. Então, aqui nós trocamos continhas de adições para multiplicações, e agora nós temos que fazer o contrário, transformar essas multiplicações em adições. Ou seja, aqui nós temos o 5 vezes o 5. Ou seja, quer dizer que o 5 ele é somado sobre ele mesmo 5 vezes. Então, 5 mais 5 mais 5, mais 5, mais 5. Vamos verificar se tem 5? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 vezes. Então, agora é só a gente fazer a continha. Se eu fizer pela adição ou pela multiplicação, o resultado tem que ser o mesmo. Então, 5 vezes o 5, 25. Agora, como vocês já entenderam como funcionam os exercícios, quem não finalizou, finaliza o exercício. Eu vou colocar já todas as respostas de uma vez para a gente ir para o próximo exercício, tá bom? Agora, nós temos aqui o nosso exercício 2 completo. Se atentem que, da mesma forma que eu falei que aqui em cima, não importa a ordem que eu colocava, se era 2 vezes o 3 ou 3 vezes o 2, que o resultado seria o mesmo, acontece a mesma coisa aqui. Então, eu posso seguir uma regra de colocar sempre o número que vem na frente aqui e a multiplicação, a quantidade, a segunda parte, ou eu posso ter feito o inverso. Por exemplo, aqui eu fiz 3 vezes o 4. Então, eu coloquei 4 mais 4 mais 4. Mas se alguém colocou o 4, o inverso, colocou 3 mais 3 mais 3 mais 3, não tem problema nenhum. O resultado vai ser o mesmo. Então, não importa a ordem neste caso também, desde que vocês tenham chegado todos no mesmo resultado e tenham entendido a ideia de como chegar e transformar a adição em multiplicação e vice-versa. Já no nosso próximo e último exercício de hoje, nós temos a multiplicação própria dita, né? É o que nós conhecemos, o que nós já fizemos, que é o arme e resolva, ou seja, quando nós colocamos a nossa multiplicação em pé. Então, eu coloquei aqui, além de fazer continhas simples, tranquilas, apenas para vocês lembrarem como é que a gente faz as continhas em pé, eu coloquei todas elas vezes 2, para lembrar um outro conteúdo que nós vimos, que é o dobro, né? Que é quando a gente pensa no mesmo número sobre ele mesmo, a soma do mesmo número. Ou seja, quando estamos falando da quantidade em dobro. Então, eu vou colocar aqui a continha em pé e depois eu vou colocar os resultados para vocês. E vou colocar aqui a letrinha H como referência da explicação, porque ainda não é ela que pode ser a que dá mais diferença para vocês na hora de montar a continha. Então, vamos lá. Para lembrar, eu coloquei aqui para vocês uma das continhas em pé, para vocês verem como é que faz, como faz a montagem. Então, a gente coloca o primeiro número sempre em cima. A dica que é para dar, sempre coloca o número maior que vocês têm, sabendo que a multiplicação mesmo inversa, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu sempre uso o menor número embaixo, para facilitar bastante para vocês. Então, quando a gente arma a continha, nós temos um nome para cada linha. O número que fica em cima, nós chamamos de multiplicando. O número que nós vamos usar como base será o nosso multiplicador. E o nosso resultado vai ser o produto. Então, são esses os nomes que leva quando a gente arma a continha. Então, multiplicando, o multiplicador e o nosso produto. Como que a gente faz agora? O nosso multiplicador, ele que vai multiplicar cada número por vez. Ou seja, o 2 nós vamos fazer 2 vezes o 8, 2 vezes o 6 e 2 vezes o 5. Um por vez. Então, vamos lá. 2 vezes o 8. Nós sabemos que tem que dar 16. Como que a gente faz o 16?
A mesma regrinha da adição. A unidade vai ficar aqui embaixo, então nós vamos colocar o 6 aqui em cima, e o 1, que é a nossa dezena, ele sobe aqui no próximo número. Então, a regrinha é a mesma que nós usamos na adição. E a gente continua fazendo a nossa continha normalmente. 2 vezes o 6. 2 vezes o 6 é 12. Só que nós não podemos esquecer do número que nós subimos. Ou seja, 2 vezes o 6, 12. Mais 1, 13. Aconteceu a mesma coisa. Então, põe a unidade aqui embaixo e subo o outro número que ficou faltando. Continue minha continha. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Ou seja, o meu resultado é 1136. Ok? Então, a regrinha para vocês fazerem a continha de multiplicação é: sempre coloca na unidade o número que nós estamos multiplicando, ou seja, o multiplicador, né? E embaixo do número do multiplicando, que nós vamos colocar em cima, que geralmente a gente coloca maior, para facilitar nosso processo. Quando acontece de ser um número que tem dezena, sobe o número. Nunca coloca aqui embaixo, senão vai dar errado o resultado. Tentem fazer as continhas e eu já vou colocar quais são os resultados que tem que dar em cada uma, tá bom? Agora eu coloquei todos os resultados aqui para vocês, lembrando que vocês precisam armar as continhas, vocês precisam colocar as continhas em pé, como a Pro fez aqui do lado. Eu coloquei aqui o resultado, eu coloquei aqui apenas o resultado final para vocês verificarem se vocês alcançaram, se vocês conseguiram chegar no produto certo de cada continha. Então, armem as continhas, façam. Caso vocês não chegaram nesses resultados que a Pro colocou aqui para vocês, façam de novo a continha, tá bom? Um grande beijo em todos vocês e até a nossa próxima aula.